parêntese pra vocês, se alguém da família de vocês, criança, principalmente, falar que você tá grávida, você tá. Oi, minhas preciosas, tudo bom, gente? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E depois de um ano sem aparecer aqui no YouTube, eu apareço mostrando uma bomba pra vocês, que sim, como vocês leram aí no título, eu estou grávida. Antes que vocês me perguntem, não era planejado, eu não tava tentando nem nada do tipo, mas simplesmente aconteceu assim do nada. E eu vou contar pra vocês como tudo aconteceu e vou atualizar vocês de toda a situação como tá acontecendo agora. Basicamente, como vocês sabem, eu tive câncer na tireoide, eu tirei minha tireoide, e aí logo em seguida eu descobri que eu tava com um nódulo também no fígado. Por conta desse nódulo no fígado, eu precisei parar de tomar anticoncepcional, e eu fiquei sem tomar em torno de um ano, assim, mais ou menos, porque eu realmente não podia colocar nada de hormônio no corpo. Então eu não podia tomar injeção, eu não podia botar chip, eu não podia tomar um anticoncepcional e nenhum desses outros métodos contraceptivos eu poderia usar por conta do nódulo no fígado. Acredito que por eu ter tomado muito tempo um anticoncepcional, eu fiquei meio com uma infertilidade natural, porque normalmente é o que acontece e foi mais ou menos nesse período de um ano que eu fiquei, né, bem tranquila em relação a isso. Porque o anticoncepcional, quando tá no efeito do corpo da mulher, normalmente ele deixa você meio infértil mesmo, por conta de ainda ter um pouco de hormônio ali. E foram muitos anos, eu acho que eu tomei anticoncepcional por uns 3, 4 anos. Cheguei a tomar já injeção e cheguei a tomar em comprimido antes de eu parar. Desde então, eu estava tendo minha menstruação muito bonitinha, todo mês, controlada, aqueles meus 3 dias de menstruação e tudo estava ok. Quando foi dia 11 de julho, a minha menstruação já estava atrasada 5 dias. E ela não era de atrasar, assim, minha menstruação sempre desceu muito certinho. E depois que eu parei de tomar anticoncepcional, ela já estava bem regulada, então não tinha por que ela atrasar. Só que assim, eu não estava sentindo nada de enjoo, de mal-estar, de nenhum sintoma que pudesse ser de gravidez eu estava sentindo. Só que minha menstruação estava atrasada. Eu tava já com bastante cólica e tudo, então na minha cabeça minha menstruação ia descer. E eu fiz um teste, aquele testezinho de farmácia, só pra dizer assim, não tô realmente, porque eu não tava sentindo nada, eu não tava achando que tava. E eu fiz o teste só por fazer, só pra tirar aquilo da cabeça, sabe? Às vezes, quando a menstruação atrasava um pouquinho, eu já pegava e fazia o teste. Sempre dava negativo, então tipo assim, já tava na minha cabeça que ia dar negativo e que não era nada. Pronto, com 5 dias de menstruação atrasada, eu comprei o teste e fiz no dia seguinte, porque tinha que fazer na primeira urina do dia e tudo mais. E aí eu acordei bem plena, abri o teste pra fazer, e quando eu fui fazer, deu positivo e eu entrei em um desespero total, comecei a chorar, eu não sabia o que fazer, porque tipo, eu realmente não tava esperando, não era aquilo que, eu tava já enjoada e eu podia estar. Não, ia dar negativo na minha cabeça e isso que ia acontecer, ia só ter o teste ali pra comprovar que tá tudo ok, e aí eu ia tomar algum chazinho, alguma coisa pra descer a menstruação e ok, porque eu tava com bastante cólica mesmo, e era só isso que eu tava sentindo. A minha primeira reação, quando eu peguei o teste, foi realmente começar a chorar e entrar em um desespero total. Eu não sabia o que fazer, né? Eu fiz o teste junto com o meu namorado, porque ele já sabia que eu tava imaginando que poderia estar por conta da menstruação atrasada, mas também aquilo de ter certeza que ia dar negativo. E aí eu peguei meu celular naquela agonia e liguei pra uma amiga minha, que é uma amiga minha muito próxima, que cresceu comigo, e falei pra ela, mas tipo em completo desespero, e aquele negócio assim de sem saber o que fazer. Depois que eu desliguei, eu tentei dar uma acalmada, e nesse dia eu tava perto da casa da minha avó, então foi pra lá que eu fui. Foi a primeira pessoa assim que eu contei depois de fazer o teste, depois do meu namorado ver também tudo aquilo que tinha acontecido. Eu fui pra casa da minha avó e contei pra ela, mostrei pra ela o teste, e minha avó meio que falou que já sabia, que não sei o que lá. Enfim, e nisso tudo tem um detalhe, né? Eu tenho um primo de 6 anos que vivia falando pra mim, vivia não, né? Antes de eu descobrir a gravidez, umas 2 semanas atrás, ele vivia falando pra mim que eu tava grávida, que tinha um bebê na minha barriga, que eu ia dar uma primazinha pra ele e tudo mais. E vivia falando isso. E falava repetidamente várias vezes que eu tava grávida. E eu falava pra ele parar, que não era brincadeira, que eu não queria isso agora, né? Tipo,
já até esquentei muito a cabeça com ele por conta dessas brincadeiras que ele fazia, mas ele é uma criança, né? E aí, nessa brincadeira dele falar que eu estava grávida, eu realmente estava. Quando eu descobri que eu estava grávida, eu contei pra minha avó, eu fiz aquele teste normal, que é o teste que aparece 2 listinhas ou uma. E detalhe, eu já comprei até o melhor, comprei aquele Clear Blue, porque aqueles de farmácia fuleirinho normalmente, né, podia dar alguma coisa errada, eu queria já saber o negativo certo, mas deu positivo. Nesse mesmo dia eu fui na farmácia e comprei aquele outro teste da Clear Blue que aparece quantas semanas tem, porque eu queria saber se quando meu primo tava me dizendo que eu tava grávida, se eu já estava. E aí eu fiz o teste, esse outro que mostrava as semanas, e deu 2 a 3 semanas. Então sim, quando meu primo tava falando pra mim que eu tava grávida, eu já estava grávida. Fiquei chocada com a situação. Mas só um parêntese pra vocês, se alguém da família de vocês, criança, principalmente, falar que você tá grávida, você tá. Bom, minha avó entrou em choque, que ela ia ser bisavó, né, naturalmente, mas ela já tava meio que naquela desconfiança. Ela falou que quando eu liguei pra ela, pedindo pra ir na casa dela pra conversar com ela já sabia que tinha alguma coisa de errado. Nessa situação, eu falei, como que eu vou contar pra minha mãe isso? E aí, pronto, peguei, me arrumei lá na casa de minha avó, ela foi comigo pra dar aquele apoio moral, motivacional, e fomos para a casa de minha mãe para contar para ela a situação. Cheguei lá, minha mãe também falou que já estava desconfiando, porque da última vez que eu tinha ido na casa dela, eu tava fazendo muito xixi. Mas assim, coisa normal pra mim, porque minha bexiga, ela é baixa, né? Então, pra mim, até então, não era um sintoma também. E também entrou em choque, tipo assim, ninguém esperava isso, ninguém pretendia. Claro, todo mundo ficou muito feliz na minha família e tá muito, muito feliz com isso. Porque eles amam criança, eles, tipo, minha mãe sempre quis ter um neto, não era agora a hora, mas sempre quis, então foi o primeiro dia, assim, a primeira semana foi um choque inicial pra todo mundo, mas principalmente pra mim, e depois foi a aceitação, foi acontecendo naturalmente. Na semana seguinte a gente já marcou o obstetra pra gente ir e ver como é que tava e contar pra ele, pra gente saber como seriam os primeiros acompanhamentos do pré-natal. Quando eu fui no obstetra, ele contou a última data da minha menstruação, que foi dia 9 de maio, e ele decretou pra mim que tinha 5 semanas de gravidez, de gestação. Poderia ser mais, poderia ser menos, eu só ia ter certeza depois que eu fizesse o ultrassom. E nessa ele passou o beta, HCG, que eu ainda não tinha feito, e passou o ultrassom transvaginal pra eu fazer, pra ver exatamente como que tava e pra ter a certeza, né, da gravidez. Só que como eu disse pra vocês, essas semanas, depois que eu descobri, foi muito pesado pra mim, no sentido de não estar esperando, e eu tive muita crise de ansiedade. Eu sou uma pessoa que já tem ansiedade, que já fazia acompanhamento médico por conta disso, e eu tive muitas crises de ansiedade. Então, logo quando eu marquei a minha primeira ultrassom, eu não fui, porque no dia eu fiquei mal, eu tive crise e eu precisei de marcar e marcar em outro dia, então nessas semanas foram se passando. Consegui marcar a ultrassom transvaginal uma semana depois dessa crise de ansiedade, do obstetra e tudo mais, e pela conta da última menstruação eu já estava com 10 semanas de gestação. Fui fazer a minha transvaginal e quando eu cheguei lá, a médica constatou que pelo tamanho do feto já tinha 11 semanas de gestação, ou seja, tinha uma semana a mais do que o calculado pela última menstruação. O que significa que eu menstruei já estando grávida uma semana, né? Uma semana não, uma semana antes. Eu engravidei uma semana antes da minha última menstruação. Acrescentando uma semana a mais do que eu já achava que tinha, eu tava contando como 10 semanas, então eu saí da ultrassom, da primeira ultrassom, já tendo a certeza que eram 11 semanas de gestação e com graças a Deus que era um bebê só. Na minha família não tem histórico de gêmeos e é da parte da mulher quando ocorre gêmeos, mas assim, sempre dá aquele desespero de você não saber quantas crianças são, né? Então quando eu vi que era um só, fiquei tranquila. Mas vou dizer que assim, a minha ficha caiu literalmente mais quando eu fiz o ultrassom, porque realmente vi que tinha, né? Eu tava assim, ah não, eu vou lá fazer ultrassom, ela vai ver que não tem nada e vai estar tranquilo. E nessa já tinha saído o beta, e assim, o beta lá em cima, dizendo que eu tava super grávida, mas mesmo assim, né, eu tava com aquele negócio e ansiedade e tudo mais, então ainda tava meio que
na negação em relação a isso. Tava muito, muito na negação. E depois do ultrassom eu tive a certeza, porque eu vi o feto e eu vi também, né, os batimentos cardíacos, tudo bonitinho lá. Nessa fase de negação muito forte, eu acabei não contando pra muitas pessoas. Eu contei pra quem era mais próximo de mim, da minha família. Contei pra esse meu priminho que falou pra mim que eu tava grávida. Eu virei pra ele, comprei um sapatinho de bebê pra dizer pra ele que eu tava grávida. Quando eu cheguei lá, gente, pra contar pra ele, eu virei pra ele e falei assim: quero te contar uma coisa. Aí ele virou pra mim e falou: que você tá grávida? E aí eu nem contei, né? Só perguntei: como é que você sabe? Aí ele falou: eu sei, eu já sabia. E aí eu fiquei em choque, mas tudo bem, né? Então, contei para as pessoas mais próximas da minha família, contei para amigas minhas mais próximas, mas assim, umas 3. Foram 3, literalmente 3 que eu contei. E agora esse vídeo vai ser basicamente para contar para todo mundo de uma vez só, para eu não ter que sair contando para todo mundo. Porque, querendo ou não, eu tava em uma fase que não era muito boa pra mim, pra eu falar ainda, porque eu ainda não tava aceitando isso. Então, eu tava na minha cabeça que pra eu contar primeiro pras outras pessoas, eu tinha que primeiro aceitar essa situação pra mim, pra depois passar adiante isso. Então, por isso que eu demorei de contar pra todo mundo, por isso que eu só tô fazendo isso aqui agora e contando no canal, que não tá nem muito tarde, né? Hoje, o dia que eu tô gravando esse vídeo, formam 13 semanas de gestação. Eu ainda não sei o sexo, já dá pra saber sim pela sexagem fetal, que é o exame de sangue, mas eu ainda não fiz e ainda não sei o sexo, então, tipo, tudo que eu tô passando pra vocês é realmente tudo que aconteceu nessas últimas semanas, como eu descobri. Mas é isso, gente, me contar essa novidade pra vocês, espero que vocês gostem. Agora, querendo ou não, vamos começar de novo uma nova fase desse canal, que esse canal já passou por milhões de fases diferentes. Mas é a fase que tá passando na minha vida e é o que eu tenho pra mostrar pra vocês. Então me siga aqui embaixo pra continuar acompanhando, tá bom? Eu vou estar gravando pra vocês tudo daqui pra frente da gestação, o enxoval do bebê, tudo bonitinho. Quando tiver também o sexo, que eu ainda não sei se eu vou deixar a revelação ou não, mas vocês vão ficar sabendo aqui, tá bom? E eu vou estar liberando tudo aqui no canal. Então se inscreve aqui embaixo pra gente voltar com tudo nesse canal. E é isso. Um beijo, gente, e até os próximos vídeos.